que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira que o nosso bom Deus nos dá, mais uma noite que podemos ter esse momento juntos de estudo bíblico, de comunhão, de oração, de louvor por meio de hinos, por meio de cânticos. Mais uma quarta-feira que estamos na presença do Senhor. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Você está participando nesse momento do estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, e é uma alegria e um prazer contar com a sua companhia, com a sua presença nesse momento. Nós vamos iniciar esse nosso momento louvando a Deus. E eu escolhi um cântico para cantarmos nesse instante, um cântico de adoração, um cântico de louvor, um cântico que tem como título a expressão me derramar.
Muito belo esse cântico, porque ele nos lembra do propósito da nossa vida. O propósito da vida do crente é a adoração ao Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando esta bela canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou fraco, me derramar, dizer que sou doce. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou fraco, me derramar, dizer que sou doce, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou fraco, me derramar, dizer que sou doce. Verdadeiramente, nós precisamos e devemos dizer que nós amamos ao nosso Deus. Precisamos e devemos dizer que precisamos dele, que somos gratos, que ele é formoso. Que verdadeiramente as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, expressem o louvor e a adoração que nesse instante fazemos ao nosso bom Deus. Vamos orar nesse instante? Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos ter alguns momentos na presença de Jesus por meio da oração. Oremos. Santo e eterno Deus, o nosso coração, ó Pai, nesse instante se derrama perante o Senhor como acabamos de cantar. Derrama, ó Pai, perante a tua grandeza, a tua santidade, o teu amor, a tua soberania, ó Pai. Derramamos-nos, ó Pai, perante o Senhor,
que é santo, santo, santo. O Senhor que é tremendo. O Senhor que é único, que é excelso, que é incomparável. Nosso coração, ó Pai, se abre diante da tua grandeza. E verdadeiramente, ó Pai, queremos dizer que nós o amamos, que nós precisamos de ti, que nós somos gratos. Dizer, ó Pai, que o Senhor és formoso. Aceita, ó Pai, nesse momento a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Pai, que prostrados perante o Senhor, nós possamos, ó Pai, nesses instantes, ó Pai, ouvir a tua voz, louvar ao teu nome e assim, ó Pai, reconhecer a grandeza, a profundidade, a altura, a largura do amor com que o Senhor tem nos amado. Abençoe, ó Pai, cada família, cada irmão, cada irmã, ó Pai, que está acompanhando essa mensagem. Todos esses lares sejam abençoados e impactados, ó Pai, pela tua graça transformadora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, quero te convidar também a cantar o hino de número 117 do nosso inário. Inário Novo Cântico, hino de número 117, hino intitulado Pastor Divino. Louvemos ao Senhor com esse hino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. Que celeste e doce amor, as pastagens, que celeste e doce amor. Jesus, bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Como cantamos, eis o nosso pastor divino, e nós diante dele estamos, diante dele nos colocamos, para ouvir da sua voz, para receber do seu santo recado, e certamente Deus em Cristo há de falar uma vez mais ao nosso coração. Nós vamos, nesse momento, passar ao estudo bíblico desta noite.
E ao longo das últimas semanas, o tema da nossa série de estudos bíblicos tem sido este: estudando e praticando as doutrinas cristãs. Temos visto diversas doutrinas oriundas da palavra de Deus, e como essas doutrinas são aplicadas à nossa vida, à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Falamos sobre o estudo da própria Bíblia, sobre a criação, falamos sobre o ser de Deus, e hoje gostaria de, com você, falar a respeito do tríplice ofício de Cristo, ou simplesmente os ofícios do Filho de Deus. É maravilhoso observarmos na palavra de Deus aquilo que ela mesmo nos orienta sobre quem é Jesus. E ao observarmos aquilo que a palavra de Deus diz, você vai chegar à conclusão comigo nesta noite, que a palavra de Deus nos mostra como Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento, e assim podemos nele encontrar aquilo que realmente, efetivamente, nós precisamos. Quero com você hoje meditar sobre os 3 ofícios que Cristo cumpre. Para isso, é importante nós observarmos aquilo que Deus mesmo estabeleceu no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos mostra que Deus estabeleceu 3 ofícios, e aí a palavra ofício a gente pode entender como um sinônimo de missão, 3 ofícios como expressão do serviço a Deus, do serviço ao Senhor em todo o Antigo Testamento. Esses ofícios são respectivamente profeta, sacerdócio e rei. Essas funções eram exercidas por diferentes pessoas e elas se completavam em todo o Antigo Testamento. O profeta, como um enviado de Deus entre os homens, o sacerdote, como mediador dos homens diante de Deus, e o rei, como a autoridade ungida pelo Senhor, guiando o povo do Senhor. Em todo o Antigo Testamento, nenhum homem exerceu essas 3 funções ao mesmo tempo. É claro que nós temos, por exemplo, em Moisés, alguém que podemos dizer foi ao mesmo tempo profeta e o líder nacional, que seria o rei, mas ele não foi ungido como rei. Poderíamos também lembrar de Samuel, que foi sacerdote e também trouxe oráculos proféticos ao povo. Mas fato é que nenhuma pessoa exerceu os 3 ofícios e, primariamente, cada ofício era exercido por uma pessoa. Em nosso estudo bíblico, eu quero hoje, primeiramente, falar um pouquinho sobre cada um desses 3 ofícios e depois procurar em Cristo o cumprimento destes ofícios. Primeiramente, falaremos sobre o profeta. Profeta, boca de. Profeta de Deus, boca de Deus. É isso que quer dizer a palavra. Feta é boca. E pró é aquele que fala em nome de alguém. Então, aquele que fala em nome de outro. Os profetas entregavam a revelação divina, fazendo com que Deus e os seus caminhos fossem conhecidos por todo o povo. O profeta, ele era representante de Deus entre as pessoas. Ele trazia a revelação de Deus ao seu povo, o caminho de Deus ao seu povo. Os profetas, na maior parte das vezes, não eram bem vistos. Afinal de contas, muitas vezes traziam palavras duras, palavras para arrependimento, palavras para conversão, palavras para mudança. Por isso, profetas foram mortos,
apedrejados, como Jesus mesmo diz, que chorava sobre Jerusalém, que matava os seus profetas. Profeta, então, era um ofício perigoso. Eliseu, Elias foram profetas perseguidos por causa disso. Podemos nos esquecer de Isaías, Jeremias ou mesmo Jonas, o profeta em Nínive. Todos esses são exemplos de profetas que faziam conhecidos os caminhos de Deus entre o povo do Senhor. Quando falamos de Jesus, é interessante que em Deuteronômio 18:18, a palavra de Deus diz assim, abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio dos meus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Essa profecia não fala sobre Moisés. Fala de um profeta que surgiria no meio do povo e falaria tudo o que o próprio Deus, o Pai, lhe ordenasse. E aí lembramos das palavras de Jesus quando ele disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Ou quando ele mesmo disse entre os seus sermões que tudo que ele falava era a revelação do Pai. Ou as pessoas que se maravilhavam com os seus discursos, porque ele era o maravilhoso conselheiro. Mas, por exemplo, João capítulo 4, verso 19. Jesus ele foi reconhecido como profeta pela mulher samaritana e também por um cego de nascença, e ainda por outras testemunhas, conforme Pedro diz, que muitos diziam que ele era um profeta. E um desses exemplos está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 19. João, capítulo 4, verso 19, diz assim: Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Senhor, vejo que és profeta. Podemos dizer, sem medo algum, que ambos os textos, Deuteronômio 18, 18, que acabamos de ler, e esse texto de João, capítulo 4, verso 19, complementam-se entre si. É uma profecia que se cumpre. Uma profecia com cumprimento. Portanto, se Deuteronômio 18, 18 fala de um profeta que será levantado no meio deles, e ele deve ser ouvido, a mulher samaritana sabe quem é e reconhece esse profeta como sendo Jesus. Portanto, o profeta é aquele que entregava a revelação divina, fazendo com que Deus e seus caminhos fossem conhecidos. Jesus é o supremo profeta. Mas podemos ainda... Opa, erramos aqui o slide. Não era este slide aqui? Agora sim. Além de profeta, o segundo ofício que temos no Antigo Testamento é o ofício de sacerdote. Diferentemente do profeta que representava Deus no meio dos homens, o profeta podemos dizer que é um representante dos homens diante de Deus. O profeta, o sacerdote, melhor dizendo, era um representante dos homens diante de Deus. O sacerdote ele oferecia sacrifício para expiar, pagar em lugar do ofertante, os pecados do povo e intercedia por eles diante de Deus. O sacerdote, portanto, ele
oferecia sacrifício para expiar, retirar os pecados do povo e intercedia por eles diante de Deus. O sacerdote, ele já tinha uma função diferente. Ele apresentava os sacrifícios, as ofertas do povo diante de Deus e pedia a Deus perdão pelos pecados do povo. Era um mediador entre os homens diante de Deus. É interessante abrirmos as nossas Bíblias e observarmos o que está escrito em Hebreus, capítulo 5. Da mesma forma que falamos sobre o profeta e como isso se cumpre no Novo Testamento em Jesus, observemos agora a respeito do sacerdote. Hebreus capítulo 5, verso 6. Jesus, ele é apresentado como sacerdote em Hebreus, que entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo por meio do seu próprio sangue. Jesus é apresentado como o sacerdote em Hebreus, que entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 5:6 diz-nos o seguinte: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o sacerdote que encontramos no livro de Gênesis, ao qual Abraão oferece sacrifício, faz uma oferta após participar junto com outros 3 reis de uma batalha com 5 reis. E ali, sendo vencedor e entendendo que Deus havia lhe dado a vitória, Abraão faz uma oferta a Deus por meio desse sacerdote. E a Jesus é dito, ele é o supremo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens, é ele que leva a nossa oferta, e no caso não é a nossa, mas é a oferta dele em nosso nome, a fim de termos os nossos pecados perdoados, e assim faz intercessão contínua por cada um de nós. Jesus, ele é profeta no sentido que ele anunciou a palavra de Deus e até por isso não era bem visto entre os homens. As suas palavras eram duras, de graça, de esperança, mas também eram duras. Mas como sacerdote também exerceu esse papel de mediador. Mas também esse papel de mediador foi exercido na cruz, quando ele se fez o sacrifício vivo que nos traz a paz. O sacerdote do Antigo Testamento fazia a oferta. Jesus é o ofertante e a oferta. Ele é a própria oferta que se deu em nosso lugar. E agora, continuamente perdoados por meio da expiação de Cristo, ele intercede em nosso favor. Mas uma terceira e última realidade que eu quero ainda destacar é que, além do ofício de profeta e além do ofício de sacerdote, nós temos o ofício de rei. O rei era o representante de Deus que governava o povo. O que queremos dizer com relação a isso? O rei era aquele que era o próprio representante do governo de Deus no meio do povo. O Antigo Testamento apresenta o povo de Israel como uma teocracia, um poder que vem de Deus. E agora, o rei, quem ele é? Ele é o representante de Deus dentro dessa teocracia. É interessante, a gente tem visto isso, como a profecia do Antigo Testamento fala que viria alguém que desempenharia esses 3 ofícios conjuntamente. Jesus é o profeta porque ele fala de Deus. Jesus é o sacerdote porque ele é o mediador e a oferta do nosso perdão, do perdão dos nossos pecados e da nossa expiação diante de Deus. Mas ele também é o rei. Abra a sua Bíblia em Mateus 27.
Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 37. Mateus 27, verso 37. Texto bíblico que nos diz assim: e por cima da sua cabeça, na crucificação, puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus é reconhecido como rei quando entra triunfalmente em Jerusalém. As pessoas colocaram as suas capas, folhas de palmas colocadas diante de Jesus. E além disso, quando crucificado, sobre ele foi colocada uma placa que dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Não foi apenas um ímpio que falou isso. A profecia se cumpriu. Em Cristo a profecia se cumpriu, onde Jesus é o supremo profeta, o sacerdote por excelência e o Rei dos Reis. Em Jesus toda a profecia se cumpre e ele é o Rei, o profeta, o sacerdote. Jesus, como profeta, revela a cada um de nós as palavras, as obras e o próprio ser de Deus. Como sacerdote, ele intercede eternamente por nós, a fim de que a nossa fé permaneça forte. E como rei, nós, como igreja, somos levados a obedecê-lo, porque ele é a cabeça do corpo, ele é o rei da igreja. Jesus cumpre o tríplice ofício. No Antigo Testamento, muitos profetas existiram, tantos sacerdotes, vários reis, mas Jesus é o supremo profeta, aquele que tem conselhos maravilhosos. Jesus é o sacerdote por excelência, aquele que, além de ser a oferta, é o ofertante. E ele é o Rei dos Reis, aquele que governa sobre tudo, aquele que governa sobre todas as coisas e que voltará para implantar o seu reino e nos levar para ele mesmo. Hoje, nessa noite, meditamos a respeito dos ofícios de Deus, do Filho de Deus, os ofícios de Cristo. E assim como ele, nós também somos chamados a ser profetas. Profetas propalando, falando da palavra de Deus, falando da verdade de Deus. Também somos chamados a ser sacerdotes, abençoando vidas, intercedendo por nossos irmãos, intercedendo por conhecidos, por familiares. E um dia reinaremos com Cristo. Quando ele mesmo vier, retornar a sua segunda vez, aí reinaremos com ele, porque ele reinará para sempre e faremos parte do seu reinado. Que Deus em Cristo assim nos abençoe e nos leve a continuar a sermos profetas nesta sociedade ímpia. Leve-nos a continuar a ser sacerdotes e assim louvemos a Cristo, aquele que é o verdadeiro e o maior de todos os profetas, o supremo, excelso sacerdote e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos orar nesse momento? Bondoso Deus e eterno Pai, Tua palavra nesta noite nos desafiou, ó Pai, a conhecer um pouco mais de Cristo, quem Ele é, seus ofícios, sua obra. Obra maravilhosa trazendo-nos, ó Pai, a Tua palavra. Obra maravilhosa sendo o nosso mediador diante de Ti. Obra maravilhosa, ó Pai, governando sobre as nossas vidas, sobre tudo que nós somos, tudo o que há e que existe. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela obra de Cristo, pelo amor de Cristo. Louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque em Cristo nós também somos feitos, ó Pai, teus profetas, sacerdotes para abençoar vidas, e esperamos, ó Pai, o dia em que reinaremos com Cristo, para todo sempre, por toda a eternidade. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e que cada irmão e irmã, ó Pai, que participou desse momento, possa ser verdadeiramente abençoado e agraciado pelo teu santo ensino.
Assim, ó Pai, nós te louvamos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalizando este momento, quero aqui aproveitar para lhe convidar. Neste domingo, estaremos juntos, reunidos, para cultuar ao nosso Deus. Cultuaremos o nosso Senhor de forma presencial em nossa igreja às 18h30. E você, meu irmão, minha irmã, está convidado a estar conosco. Todos os domingos, lá estamos, às 18h30, e juntos, louvando a Deus, sendo pela palavra do Senhor abençoados, edificados. Ali congregamos e ali buscamos, ou juntos, louvar ao nosso bom Senhor. Domingo, às 18h30, e se por algum motivo justo você não puder acompanhar, você pode acompanhar a transmissão que é feita ao vivo por meio da nossa fanpage no Facebook, que está aparecendo aí. Você também certamente será assim abençoado. Meu irmão, minha irmã, eu vou deixar agora um louvor para abençoar a tua vida e desejo verdadeiramente que você tenha um restante de noite abençoado, feliz, gracioso em Jesus e dia a dia possa estar louvando, adorando ao Senhor. Ótimo restante de noite, ótimo restante de semana. Que Deus assim te abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso